No dia 24 de junho deste ano, o Senado aprovou o Marco Legal do Saneamento Básico. O texto agora segue para a sanção presidencial. O Marco Legal era muito esperado tanto pelo governo quanto pelas empresas privadas. Isso porque uma das grandes modificações do Marco Legal do Saneamento é a maior participação do setor privado nessa área. O setor de saneamento ele é extremamente oneroso e extremamente necessário para nossa população. Especialmente agora, num período de pandemia, a Covid-19, os cuidados com a higiene são fundamentais. A participação do setor privado ela vem em boa hora. Isso porque hoje, no setor de saneamento, o privado tem uma participação muito pequena. São 6% em relação à água e 12% em relação ao saneamento, ao esgoto. E com essa maior participação do parceiro privado, entendemos que será possível alcançar a meta do Marco Legal, que é que em 2033 temos que ter 99% de universalização do saneamento para a população brasileira. Os opositores ao Marco Legal fazem 4 principais críticas em relação à participação das empresas privadas. A primeira é em relação à corrupção. A segunda, em relação à busca da empresa privada, que no sistema capitalista sempre buscará o lucro e, portanto, diminuirá os custos e também a qualidade da prestação de serviços para que enseje maior lucro para ela. A terceira é em relação aos locais que não são atrativos para empresas privadas proverem o serviço de saneamento, a exemplo de regiões mais pobres, de locais de difícil acesso. E, por fim, de que estamos indo na contramão de países evoluídos que têm reestatizado os serviços de saneamento, a exemplo de Singapura, da França e de Berlim. Bom, sobre essas críticas, nós conseguimos facilmente rebatê-las com instrumentos que já existem na legislação. A primeira, em relação à questão da busca do lucro da empresa privada, é que existe a TIR, a taxa interna de retorno. Quando você estabelece uma concessão, a taxa interna de retorno é estabelecida uma margem que a empresa privada tem para angariar investimentos. Então, quando você diminui os custos, o lucro da empresa tem que representar essa porcentagem definida previamente. Se esse lucro está ultrapassando, é reequilibrado o contrato para que a empresa não tenha mais lucro do que o previsto. Da mesma forma, se a expectativa de lucro for diminuída, também é reequilibrado o contrato para que a empresa tenha essa porcentagem de lucro. Hoje, no Brasil, a TIR varia entre 8% a 10% do valor do empreendimento. E, em segundo lugar, em relação à questão de estarmos indo na contramão de países desenvolvidos, existem 2 argumentos. O primeiro de que existem países desenvolvidos, a exemplo do Canadá e do Japão e do Chile, que estão privatizando e que tem dado certo. E o segundo, que o Brasil tem dimensões continentais e angariar investimentos apenas pelo Estado torna muito difícil prover o serviço de saneamento, que é extremamente caro. Por fim, existem em relação aos outros 2 argumentos, a corrupção. Existe corrupção em empresas estatais. Uma importante companhia de abastecimento de água e saneamento de Brasília, ela foi alvo de investigações no ano passado em relação aos supersalários da companhia, que eram inclusive maiores, o custo da companhia era maior do que os investimentos que a companhia fazia nesse tipo de serviço. E a outra questão, que é o desinteresse das empresas privadas em prestar serviço de saneamento a locais mais pobres e menos atrativos, já existia desde da Lei de Diretrizes de Saneamento, que foi promulgada em 2007, a questão do subsídio cruzado. Isso significa que o privado ele pega um local que é atrativo e também um local que não é atrativo, de forma a compensar esses investimentos. Outra possibilidade é a questão que já foi feita em Tocantins e é utilizada como um bom exemplo, é que foi privatizado um local que era atrativo, que conseguia ter um retorno adequado, e com os royalties dessa privatização era possível a empresa de saneamento que foi criada, uma autarquia, prestar o serviço para os locais menos atrativos. Como vocês podem ver, existem muitos argumentos para que as empresas privadas possam participar do serviço de saneamento e ajudar, então, a conseguirmos alcançar a nossa meta, que é que em 2033 temos a universalização desse serviço. Se você quiser saber mais sobre esse assunto,
preparamos um artigo que vamos disponibilizar no link e continue acompanhando o nosso canal.